Pastor, irmãos, é o Carlos com mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é confissão positiva, tá bom? Irmãos, é um tema muito importante. Tenho ultimamente aí ouvido uma rádio, do trabalho, na volta do trabalho, eu costumo ouvir essa rádio. E eu percebo, nessa rádio, onde tem uma programação gospel ali, inclusive a rádio é forte, e essa rádio, ela pertence a esse ministério, Rede Gospel FM. E eu percebo que o líder dessa rádio, o líder desse ministério, a cada ano é um ano de vitória. Todo ano é um ano de bênção, como eles dizem, ano apostólico de Samuel, ano apostólico de Davi, ano apostólico de Isaías, e aí vai, Todo ano é o ano apostólico e é o ano da bênção. E é muito interessante, E no decorrer da programação existe a oração com esse líder, Ele faz uma oração e todos ali repetem, Aquilo que ele vai falando, o pessoal vai repetindo. Então, dentro desse tema, confissão positiva, eu quero chamar sua atenção, para um erro muito fácil de se entender, e muitas vezes nós acabamos sendo enganados, E temos que entender que, tomando por exemplo a oração deste cidadão, desta rádio, ele faz uma oração onde ele determina, determina bênçãos, determina vitórias, determina a porta aberta, determina que será o ano da vitória. Todos os anos, Eles escolhem um ano apostólico que todos os anos são anos de bênção, segundo ele. E eles determinam um monte de coisas. Restauração no casamento, restauração financeira, que você vai ter o que você nunca teve, que você vai viajar onde você nunca viajou, que você vai ter mais casa, mais carro, e por aí vai. Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, Tem que entender uma coisa. Nada que a gente fale, que já é o tema da confissão positiva, nada que a gente fale com a nossa boca, se não for a vontade de Deus, irá acontecer. Então o primeiro engano está aí, O primeiro engano está aí, em a gente achar, ou a gente ser ludibriado por esses tipos de pessoas que levam a igreja a tentar ver desta forma. Nada do que você e eu falarmos, ou como eles dizem, profetizarmos, ou mais ainda, tomarmos posse, ou determinarmos, se não for a vontade de Deus, não irá acontecer, irmãos. E muitas vezes o povo acredita piamente nisso. Eu quero te dar um exemplo aqui, tá certo? Um exemplo humano para você entender. Um grupo, Vamos tomar um exemplo aqui, um grupo de militares, do exército, Vamos dizer que eles anseiam por um reajuste salarial, um exemplo, Então, esse grupo se junta, 20, 30, 40 pessoas ali, em oração, e eles começam a determinar que eles vão ter um reajuste salarial, etc. Aí a pergunta que eu faço para vocês será que virá esse aumento salarial, eles determinando? É uma coisa muito maior do que parece, É uma coisa muito maior do que a gente pensa, não é mesmo? Tudo que nós pedimos, desejamos, nós temos que entender que virá se Deus assim permitir, virá se Deus tiver um propósito, porque Deus, eu insisto em dizer nos meus vídeos, Deus é um Deus de propósito, Ele não faz nada que não tenha propósito, Então nós temos que entender, como eu já falei, que nós não obrigamos Deus a fazer nada.
determinando. Nós não determinamos nada para Deus. Quem somos nós para determinar uma coisa? Até porque, aí é onde eu quero chegar com você. E é importante isso, até porque você tem que olhar a visão de Deus. Quando essas pessoas que ficam nesse sonho de determinar, tomar posse, profetizar, eles não conseguem entender que o plano de Deus é muito maior do que a vida deles, é muito maior do que eles pensam os sonhos deles ou imaginam. Aí é que está. A palavra de Deus diz aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 10, eu quero que você acompanhe, né? Leia lá, olha o que está dizendo aqui. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim diz o Senhor. E nem os meus caminhos são os seus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Então não existe esse negócio de determinar. E vou dar um exemplo. Vamos dizer, você, nos seus planos humanos, nos seus sonhos, você quer ir mudar para a praia. Você quer mudar, você quer morar lá na praia. Olha que interessante isso. Quero que você entenda como que é o trabalhar e a mente de Deus. Então você quer morar na praia. Você fez plano com seu esposo, os filhos, tem guardado um dinheiro e você quer ir morar na praia, quer comprar uma casa, lugar, etc. E aí você começa a determinar nas suas orações que você irá para a praia e irá morar lá. Agora ponha na sua cabeça uma coisa que você nunca colocou na sua cabeça, é a seguinte pergunta: quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que você fez ali foi dizer: Senhor, a minha vida está em suas mãos, os meus planos não existem mais, e eu quero cumprir a sua vontade e o seu querer. Foi isso que você falou. Então, olhando para os planos de Deus agora, imagine você que Deus não quer que você vá à praia. Deus quer que você permaneça onde você está. Mas por quê? Porque Deus tem um plano para te usar aí onde você está. E você começa a determinar que vai para a praia, Isso é um absurdo. O povo de Deus não acordou, é isso que eu acho interessante. Ninguém consegue dobrar Deus, determinando, profetizando, tomando posse, até porque isso não existe na Bíblia, isso é um absurdo. Essas orações, eu determino que este ano eu serei rico, eu alcançarei todas as bênçãos de Josué, de Caleb, de Moisés, que eu serei próspero, que eu abrirei empresas. Isso é tudo besteira, isso não existe. Isso não existe, porque você é um soldado de Cristo. Cristo te colocou em uma trincheira para você permanecer lá. Não é para você determinar o que você quer, o que você pensa da sua vida. Se você é servo, você obedece ao seu mestre. O seu mestre não obedece você. Não adianta você determinar que o seu mestre faça o que você quer. Isso não existe. Ele fará a vontade dele. Jesus, no Getsêmani, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível que eu não morra em sofrimento na cruz do Calvário. Na sequência ele já fala: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. É isso que Deus quer de nós. E não determino que Deus vai fazer isso na minha vida. Isso é mentira, isso é um absurdo, afronta para Deus. Esse tipo de reza, né, que não é uma oração, porque eles estão repetindo palavras de um cidadão, então passou a ser uma reza. Isso é um absurdo. Deus abomina isso, é um absurdo. Quem somos nós para determinar que o ano que vem vai acontecer isso, aquilo outro? Isso é uma palhaçada. Chega a ser uma palhaçada um negócio desse. Parece vindo da boca de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, é um absurdo. A própria oração do Pai Nosso: e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é a vontade de Deus.
não é a minha, não é a sua vontade. O que isso quer dizer? Que não adianta você determinar nada, não adianta você profetizar nada, não adianta você tomar posse de nada se não for a vontade de Deus. E outra coisa que você não sabe, você não sabe por quê? Se você está nesse engano, você não lê Bíblia, você nunca leu a Bíblia na sua vida, você abre a Bíblia, lê um versículo aqui, um versículo ali, nunca teve coragem de ler o Novo Testamento inteiro. Então, uma coisa que você não sabe, esse negócio de tomar posse, determinar, profetizar, de confissão positiva, ela vem de uma religião oriental, tá bom? Talvez você não saiba disso, mas quem prega a confissão positiva, inclusive eles têm uns folhetos diários, é aquele, como se fosse um folheto, um calendário anual, e tem todos os dias da semana nesse folheto deles. Você pendura na parede. Cada dia você tem uma reza lá. Hoje eu serei abençoado tal coisa. Hoje eu vou conseguir ganhar não sei o que lá. Hoje eu vou ser próspero. E eles leem aquilo e arrancam a folha quando vira o dia. Isso veio de uma religião, de uma doutrina oriental, a qual não serve ao Cristo. Não é cristã. E você, por não ter o conhecimento, está dormindo neste barulho até hoje. Jesus disse: meu povo se perde porque lhes falta o conhecimento. Então peço para você que até hoje acreditava nessas rezas de confissão positiva, toma posse, determina, profetiza, isso é um absurdo. Pare com isso. Acorde para a vida, leia o Novo Testamento, que eu tenho certeza que aí sim você vai entender a verdade e você vai entender que isso é uma mentira. Isso não tem efeito nenhum, isso não muda nada na sua vida. José do Egito, quando ele foi ali jogado pelos irmãos, ali naquela cova, porque Deus tinha um plano, Deus tinha que levar ele ali para o Egito, para poder salvar o pai e os irmãos dele. Deus tinha um plano. Ali não ia adiantar de nada, como não adiantou
E eu tenho certeza que ele não fez, mas não iria adiantar nada ele determinar sair da cadeia, determinar ser solto. Foi o tempo certo de Deus para tirar ele ali da cadeia e ele virar o segundo abaixo de Faraó. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósito. Deus tinha que usar José do Egito para trazer seu pai e seus irmãos, senão eles pereceriam ali no deserto. E a promessa que Deus fez a Abraão, daquelas estrelas, quando ele manda sair olhar para o céu, que somos nós, não iria se cumprir. Então é isso que eu quero que você entenda. Deus é um Deus de propósito. Deus vai fazer a vontade dele e o querer dele. Ele vai te levar onde ele quiser. Ele vai te dar a bênção que ele quiser, na hora e no momento certo, ou ele não vai te dar. Tem pessoa que não pode ser próspera financeiramente, senão ela vai desviar. Tem pessoa que não pode ter uma empresa, que ela vai começar a roubar, vai começar a desviar dinheiro, desviar nota, não vai declarar aquilo que tem que ser declarado, não vai ser justa, não vai ser correta com o governo. Por isso não pode ter empresa. Tem pessoa que tem que viver do maná ali diariamente, se der muito ela se perde. Então entenda a mente de Deus, pare de agir como uma criança, pare de pegar versículos isolados para se justificar. Isso é um absurdo. Aquele que pede e recebe, claro que pede e recebe o que Deus quer na sua vida. Se não for o que Deus quer, você não vai receber nada e ponto final. Para de falar essa besteira, aquele que pede e recebe. Isso é absurdo. Jesus foi claro, aquele que pede o que Deus quer, aquele que pede a vontade de Deus vai receber, é isso que ele quis dizer. Aquele que anda segundo a vontade de Deus e busca a Deus e lê a Bíblia e ora, Deus vai colocar no coração dele o que ele tem que pedir. Ele não vai ser um ganancioso, ele não vai ser uma pessoa mesquinha que só pensa nele. Você entendeu? É isso que a gente tem que acordar para a vida. A gente fica pegando versículos para se justificar e fica rezando essas besteiras aí, de profetizando, determinando, confissão positiva, essas besteiras todas aí. Aquele cidadão da rádio lá, ano de Isaías, ano apostólico, e esse ano eu vou ser abençoado, esse ano eu vou... Um monte de baboseira. Um monte de baboseira. A Bíblia diz, Jesus falou, pode um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão no buraco. É um cego, um líder cego, guiando um bando de cego, que são cegos porque tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça. Estão sendo enganados e têm que ser enganados. Jesus falou, meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus não. No Velho Testamento está escrito, meu povo se perde porque lhes falta conhecimento. Por que falta conhecimento? Porque eles não querem buscar o conhecimento. Tem preguiça. É rede social, esse dia inteiro. Facebook, Instagram, YouTube... e mais um monte de porcaria, mas parar para obter o conhecimento, não. Quer ir na igreja de domingo, com a Bíblia debaixo do sovaco lá, parece desodorante, só abre a Bíblia na igreja, olha lá ainda quando abre, senão nem leva, porque agora tem aplicativo no celular, não é porque eu vou levar a Bíblia, né? Carregar peso, não. E chega na igreja e nem abre nada. O corpo está lá, a mente está navegando, entendeu? Ou se vai lá, vai para querer alguma coisa de Deus, entendeu? Só quer isso, só quer bênção, só quer cura. Aí que está o problema. Então que a gente possa pensar nisso. Isso não existe, é um absurdo. Pare com essas besteiras, vai ler a Bíblia, vai aprender um pouco. Entendeu? Você falar que você não sabe é uma vergonha, falar que você não entende é uma vergonha. Você não entende porque você abre um versículo e lê hoje, amanhã você lê outro. Leia a Bíblia como um livro. A Bíblia é um livro. Não tem como você pegar um livro policial e você descobrir quem é o policial, quem é o assassino e quem é a vítima, se você não ler o livro inteiro. A Bíblia é a mesma coisa. Pegue o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, leia inteiro, e aí você vai entender. Pare de ficar se enganando, de ficar mentindo, que eu não entendo, que é difícil, é absurdo. Isso é um absurdo, você nem tentou. Por isso que você é enganado. Por isso que te ludibriam, falam um monte de besteira na igreja e você bate palma, chora e pula. E não sai da mesma. Você vai permanecer na mesma, enrolado, sendo enrolado para essas pessoas. Sendo enganado. Então,
Meu irmão, acorda para a vida, leia a Bíblia, pare com essas besteiras e siga o Evangelho verdadeiro. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde. Fica na paz, até o próximo vídeo.